Hey, what's up, guys? Cá estou eu, Denilson, com mais uma dica para vocês ficarem com o inglês na ponta da língua. Desta vez, vocês já viram aí no título, vamos falar sobre o uso de do e does. Quando usar do ou does em uma sentença? Essa é uma dúvida que muitos, mas muitos estudantes de inglês que estão começando a estudar inglês, a aprender inglês, têm em relação à gramática da língua inglesa. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e tentar descomplicá-lo, ok? Lá no site inglesnapontalingua.com.br, esse é um dos textos que o pessoal gosta muito de ler. Então nada melhor do que ter também uma videoaula para deixar tudo muito mais claro. Então fique comigo até o final desse vídeo para poder aprender, ok? Se você é novo ou nova aqui no canal, não se esqueça de inscrever-se no canal e clicar nesse sininho que aparece aí para ser notificada ou notificado sempre que alguma novidade for publicada por aqui. E acompanhe o Inglês na Ponta da Língua nas demais redes sociais, gente. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então acompanhe, compartilhe as dicas. Se você gosta, espalhe, porque é assim que a gente vai ajudar muitas outras pessoas a ficarem com o inglês na ponta da língua, beleza? Vamos lá então falar sobre o uso de do e does. Do ou does. Quando é que a gente usa isso? Em primeiro lugar, você tem que entender que nós usamos esse do e does como verbo auxiliar ou como verbo principal. Então, como verbo principal, ele vai ter um significado. Vamos falar primeiro sobre essa coisa de verbo principal. Quando a gente aprende o do, só a palavrinha do, a gente aprende com o sentido de fazer. E aí vem algumas combinações que a gente aprende junto, né? Do the homework, fazer a tarefa de casa. Do the housework, fazer os serviços domésticos. Do a test, fazer uma prova, fazer um teste. Então, do tem o sentido de fazer. Até aí, tranquilo, né? Acontece que o mesmo verbo, esse do, ele tem outros usos, ele tem outros significados. Por exemplo, do the ironing, passar a roupa. Do the laundry, lavar a roupa. Do the cooking, cozinhar ou fazer a comida. Do damage, causar danos. Percebeu como agora mudou o significado do verbo do? E aí, como é que a gente sabe qual é o seu significado? De acordo com a palavra que estiver pertinho dele, o contexto. Então é muito importante que você aprenda sobre collocations. E se você quiser saber sobre collocations, veja este vídeo aqui e, claro, participe do nosso curso sobre collocations, ok? Que vai ajudar vocês aí a melhorar o vocabulário, vai ajudar vocês a desenvolver a fluência por meio do vocabulário, que é bastante importante, muito mais importante do que decorar a regrinha gramatical. Mas vamos lá. Falando então de do ou does. Quando é que a gente deve usar do ou does? O que eu falei agora há pouco foi sobre o significado. Agora o uso dessas duas palavrinhas vai acontecer quando a gente quer dizer uma sentença no presente, algo que a gente faz rotineiramente, faz com frequência, tá? Aí é uma aula sobre present simple que eu não vou falar aqui, é só sobre do e does. Então, nesse tempo verbal, o present simple, o uso de do ou does vai depender do pronome, do sujeito da sentença. Por exemplo, se eu quero dizer algo como eu lavo a louça todos os dias. Eu lavo a louça todos os dias. Em inglês eu tenho de dizer I do the dishes every day. I do the dishes every day. I do. Veja que com o pronome I eu usei do. Do the dishes. Beleza? Esse uso aí, do the dishes, é o mesmo para os pronomes you, we e they. Ok? Esses pronomes todos usarão sempre a forma do verbo como do. Por exemplo, you do the cooking, we do the dishes. You do the cooking, we do the dishes. They do the housework every Saturday. They do the housework every Saturday. Ok? Note aí o uso de do com os pronomes I, you, we e they. Tranquilo? Fechou? Beleza. Agora o uso de does. Essa palavrinha aí, o does, será usado com os pronomes he, she e it. Conhecidos tecnicamente como terceira pessoa do singular, mas não vamos esquentar com esse nome técnico. Lembre-se apenas de he, she e it é quando nós usaremos o does. Ou quando eu cito uma outra pessoa, quando eu estou falando de uma outra pessoa. A Maria, o João, o Carlos, a Rafaela, enfim. Por exemplo, he does the laundry every week. He does the laundry every week. She does the cooking only on Sundays. She does the cooking only on Sundays.
It does a lot of damage. It does a lot of damage. Márcia does the dishes and Carlos does the ironing. Ok? Tranquilo? Veja aí que com os pronomes he, she, it, ou quando eu cito uma outra pessoa, nós usamos então a forma does. É assim que a gente usa do ou does em inglês. Do, sempre com os pronomes I, you, we e they. E does com os pronomes he, she, it, ou citando outra pessoa. Beleza? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vai aparecer uma frasinha aqui abaixo e você tem que completar com do ou does. Olha aí. We usually... blá 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 the shopping every Friday evening. We usually blá 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 the shopping every Friday evening. Completa com do ou does? Vai pensando aí, preste atenção, dá uma olhada nos pronomes, ok? Se você ouviu atentamente a explicação que eu acabei de dar, você vai tirar isso de letra. E aí vai saber que completa-se com do. We usually do the shopping every Friday evening. We usually do the shopping every Friday evening. Por que é do? Porque eu tenho o pronome we. We usually do. Beleza? Agora olha essa outra sentença aqui. I, blá blá blá, exercises every morning, but he never, blá blá blá, any. I, blá blá blá, exercises every morning, but he never, blá blá blá, any. E aí? Onde usamos o do e onde usamos o does nesses espaços aqui dessa sentença? Será que usamos somente do ou será que usamos somente does? Qual a sua resposta? Já sabe? Olha aí, ó. Para completar fica assim. I do exercises every morning, but he never does any. I do, he does, he never does. Ok? Tranquilo? Bom, se você acompanhou até aqui, chegou a hora então de aprender o uso de do e does como verbo auxiliar. Tá? Auxiliando alguma coisa. Espera aí, auxiliar. Auxiliar ajuda. Tá ajudando o quê? Essas duas palavrinhas são usadas para auxiliar na formação de frases na negativa e na interrogativa. Por exemplo, se eu quero negar, dizer um não, né? É tipo, eu não estudo alemão. Eu uso I don't study German. Se eu quero dizer ela não estuda alemão, she doesn't study German, ok? Olha aí o uso de do e does em uma frase negativa. Agora, se for uma pergunta, eu também vou ter que usar do e does. A lógica é a mesma que a gente viu para os verbos lá como verbo principal. I, you, we, they. Eu uso do. He, she, it ou uma outra pessoa, eu uso does, ok? Tranquilo? Se eu quero fazer então uma pergunta como você mora aqui? Em inglês, do you live here? Do you live here? Se eu quero perguntar, ele fala inglês? Does he speak English? Does he speak English? E aí eu usei o does porque tem he e usei o do you porque tem, claro, you, certo? Então, nesse caso aqui, uma coisa que pega muito, mas muito a gente, eu cometi esse erro quando comecei a aprender inglês, né? Eu pegava meu livrinho lá, ficava estudando sozinho. O erro que eu cometi, que muitos cometem, é querer traduzir esse do, tá? Como verbo auxiliar. Mas ele está ali só para ajudar na formação da sentença. Então a gente não traduz, tá? Nem o do, nem o does. Por exemplo, quando eu falava, ou quando eu estava estudando e lia a frase do you live here? Eu queria traduzir, né? Faz, você mora aqui? E eu ficava, gente, o que esse faz está fazendo aqui? Não tem lógica. A lógica é que ele está ali só para ajudar na formação, identificar que é uma pergunta, ou que é uma negativa. Por isso, do you live here? You don't live here, ok? Tranquilo? Uma coisa que eu tenho ainda que ensinar para vocês aqui sobre o uso de do e does, deixa eu ver minha colinha, é o seguinte. A gente tem sempre que lembrar que o do ou o does, ele pode ser usado como verbo auxiliar e também verbo principal em uma mesma sentença. Como assim? Veja só essa sentença aqui abaixo. Ó. I don't do the dishes at home. I don't do the dishes at home. I don't do the dishes at home. Note aí que o do ele aparece na negativa, I do not, I don't, e também, né, aqui ele está como verbo auxiliar, e aparece também como verbo principal, do the dishes at home, ok? Do the dishes. Se eu não usar o don't, só falar I do the dishes at home, parece que eu faço. Se eu falar I not do the dishes at home, vamos entender, porque tem a negativa, mas eu preciso do para ficar bonitinho, I don't. E se eu só falo
I don't the dishes at home. I don't the dishes at home. Fica estranho, tá faltando um verbo aí pra dizer você não o quê? Né, com a louça em casa. Você não come, você não bebe, você não veste, você não usa, você não o quê? Eu não lavo os pratos, eu não lavo a louça. I don't do the dishes. Beleza? Outros exemplos. We don't do exercises. They don't do the shopping. You don't do the right thing. Do you do the laundry? Do you do the laundry? Ok? Com os pronomes he, she, it, dá só uma olhada nas sentenças. He doesn't do the laundry. He doesn't do the laundry. Does she do the dishes? Does she do the dishes? It doesn't do any harm. It doesn't do any harm. Does he do exercises? Does he do exercises? O que você notou de curioso agora aí, né, no uso do e do does? Percebeu algo? Tá com a dúvida? Então vamos ver se é essa dúvida aqui, ó. Quando a gente usa os pronomes he, she, it, eu não preciso colocar does duas vezes. Eu coloco só na negativa ou na interrogativa, ok? Eu não preciso dizer algo como she doesn't does exercises ou does she does exercises. Não. Só o verbo como auxiliar é que eu vou mudar. Vou colocar o do ou does. She does exercises every morning. Né? Eu estou afirmando. Does she do exercises every morning? Does she do exercises every morning? She doesn't do exercises every morning. She doesn't do exercises every morning. Ok? Então a dúvida, né, de muita gente em relação a isso aqui é que acha que tem que colocar o does nas duas vezes e não precisa, tá? É só como auxiliar, quando ele estiver auxiliando, é só ele na função de auxiliar que vai ser alterado, já na outra parte não. Será que isso aqui ficou claro para vocês? Tá? Quem tinha dúvida sobre isso, ficou claro, valeu a pena? Você pode ler a dica lá no site para tirar mais ainda dúvida, tem o link aqui abaixo. E claro, você pode também deixar um comentário, deixar aí a sua sugestão, a sua dúvida em relação a esse assunto aqui abaixo e eu vou continuar conversando com vocês. Eu espero de coração que tenha ajudado aí o pessoal que tem dúvidas sobre o uso de do e does. Eu falei que era um vídeo um pouquinho longo, né? Foi longo, talvez não tanto quanto eu imaginava, mas ficou longo assim mesmo. Mas espero ter deixado isso aí de um modo mais claro para todo mundo. Beleza? Ok? So guys, thanks a lot for watching. E não esqueça, claro, de curtir o vídeo, tá? Curta o vídeo, acompanhe o Inglês na Ponta da Língua nas demais redes sociais, porque para mim é um prazer ter vocês todos no Inglês na Ponta da Língua para ficarem, claro, sempre com o Inglês na Ponta da Língua. Ok? Guys, thanks a lot for watching. Take care and keep learning.